Olá pessoal, hoje vamos falar aí sobre as barras de proteína, entender o que são, como consumi-las para obter os máximos dos benefícios, se podem ter contraindicações e se é recomendado consumi-las ou não. Vamos lá? Então, as barras de proteína elas costumam ser bastante utilizadas para quem pratica esportes, mas ainda há muitas dúvidas girando aí em torno do assunto, né? Elas servem como uma alternativa de lanches em alguns momentos, são usadas aí no gerenciamento de manutenção ou perda de peso e na melhora da composição corporal. Além disso, as barras de proteína podem ser indicadas aí para auxiliar nas metas proteicas diárias, né? Pois elas podem conter até 20 gramas de proteína por porção. E muitas vezes a necessidade de proteínas de um adulto não é satisfatória, mesmo em casos de estilo de vida sedentário. Nos atletas, é comum ter necessidade de proteína acima de 1,5 gramas por quilo de peso e, nesses casos, torna-se necessário aí suplementar para atingir esses níveis de proteína sem aumentar excessivamente tanto a ingestão de gorduras saturadas quanto a de colesterol, que estão presentes em muitos dos alimentos que são ricos em proteínas de alto valor biológico. E as duas alternativas mais comuns são as barras de proteína e os suplementos de proteína como o whey protein. E veremos que eles têm composições diferentes, né? Mas ambos podem trazer sim benefícios com as devidas precauções. E você, consome barra de proteína? Compartilha aqui comigo. Deixe aqui nos comentários a sua experiência e se você realmente acha que elas são úteis. E qual a composição de uma barra de proteína? Geralmente as barras de proteína elas contêm em torno de 20 gramas ou mais de proteína por porção e uma quantidade que é uma quantidade ideal para consumir numa refeição, né? E o restante é composto aí por porcentagens variáveis de carboidratos e lipídios, principalmente de óleos vegetais, bem como de minerais e vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, tá? A fonte proteica de uma barrinha também deve ser levada em consideração. E a proteína da barrinha geralmente varia entre fontes de laticínios, como a caseína, e o soro do leite, que é o famoso whey protein, e proteínas vegetais, como a da soja, do arroz, ervilha, amêndoas, castanhas. Existe ainda uma grande diferença das barrinhas de proteínas em relação aos suplementos isolados de whey protein, por exemplo, que são compostos aí preferencialmente por proteínas. Uma barra de proteína, com a mesma quantidade de proteína ingerida, pode conter uma quantidade de calorias muito maior do que a proteína em pó, por exemplo. Além disso, o manejo nutricional da quantidade de proteínas é mais fácil de ser realizada quando é em pó. Portanto, se você está realizando aí uma dieta para emagrecimento ou é um atleta em fase de definição muscular, não subestime, né, essa ingestão calórica e consuma as barrinhas de proteína com cuidado e com a orientação de um nutricionista esportivo. E qual o melhor momento para se consumir as barrinhas de proteína? Primeiro, eu vou reforçar aqui, né, que a barra de proteína ela é indicada somente como um lanche prático e não como substituto de uma refeição, ok? Normalmente, elas são indicadas aí para o consumo logo após um treino, seja ele de musculação, seja um treino aeróbio ou como uma opção de lanche, certo? E o melhor momento aí para consumir uma barra de proteína é dentro de 30 a 60 minutos após o treino. Isso porque após o treino, a barra ajudará aí a repor aquelas reservas de energia, né, e estimular o processo de recuperação e crescimento muscular. Isso é conhecido como aquela janela anabólica e acredita-se ser um momento, né, ideal para obter o máximo do seu suplemento alimentar. As barrinhas de proteína elas também podem ser consumidas como lanches pré-treino. Recomendo aí consumir essa barrinha de proteína entre 1 a 2 horas antes do seu treino. Dessa forma, né, o seu corpo já vai ter metabolizado tudo que ele precisa e você pode treinar sem aquela sensação de peso que se tem após a gente comer uma refeição mais reforçada. Além disso, ela pode ser uma alternativa de lanche saudável para quem está em um plano de emagrecimento, né? Desde que com a orientação do seu nutricionista, isso porque a gente já viu que elas podem ser bem calóricas. Outro ponto positivo é a saciedade, visto que a proteína ela tem como característica promover essa sensação de saciedade. Sem contar que ela pode ser também uma opção em situações eventuais, como reuniões que se prolongam e lanches em viagens. E quem deve consumir as barrinhas de proteína? Para as pessoas que desejam aumentar a massa muscular, as barras de proteína são uma excelente opção de suplemento nutricional.
mas não são somente para esse público específico, né? Atletas de esporte de resistência, por exemplo, também podem se beneficiar com o consumo das barras de proteína. Após uma longa corrida, por exemplo, as proteínas elas podem ajudar os músculos a se recuperarem e a se repararem com maior eficiência. As barras de proteína são úteis para qualquer pessoa, mesmo para aquelas pessoas que não praticam atividade física. Elas são usadas aí como opção de lanche com alto teor de proteínas para aumentar aquela ingestão diária de proteínas, o que pode ser mais difícil para aquelas pessoas que têm um estilo de vida mais agitado, mais corrido. E no que devemos prestar atenção? Basicamente na composição e fonte de proteína daquele produto, tá? E o nutricionista é o melhor profissional para lhe ajudar a escolher uma barra de proteína mais adequada para você, para sua dieta e para o seu estilo de vida. Deve-se ter cuidado, né, como mencionado antes, sobre o fato de que, embora as barras de proteína elas forneçam pelo menos 20 gramas de proteína por porção, os nutrientes mais presentes em termos quantitativos são os carboidratos. E como vimos, né, muitas vezes as barras de proteína elas não são suplementos de proteína pura, mas mistos. Possuem uma densidade calórica que vai de média a alta devido à fração de carboidratos e lipídios, o que afeta aí significativamente a forma como são consumidos em comparação com os suplementos em pó. As diferenças são: as barras de proteína são mais convenientes do que os pós puros, né, para suplementação no pós-treino, direcionada aí para recuperação muscular e otimização do estímulo anabólico. Mas, ao contrário dos suplementos em pó, né, elas devem ser cuidadosamente avaliadas em termos de ingredientes para otimizar aí a dieta daquele indivíduo. As barras de proteína, por serem muito calóricas, elas são menos adequadas do que os pós, né, para distribuir aí a quantidade diária recomendada de proteínas, especialmente para os indivíduos aí com sobrepeso ou fisiculturistas em fase de definição muscular. Outro aspecto controverso diz respeito aí à qualidade de alguns ingredientes presentes na formulação de muitas barras de proteínas comerciais, tá? Além, é claro, de ser um alimento ultraprocessado que a gente costuma não recomendar. E ao examinar a lista de ingredientes, é comum encontrar a presença de gorduras vegetais, né, geralmente aí de baixa qualidade, mesmo que não hidrogenadas. Além disso, para tornar aí os produtos mais apetitosos, né, costumam conter bem mais açúcar e conter o chamado açúcar escondido, que são eles a sacarose, a frutose, a maltodestrina, xarope de glicose, xarope de frutose, xarope de milho, xarope de malte e açúcar invertido. Em conclusão, as barras podem ser consumidas por todos sem preocupações com a saúde, né, e podem ser muito úteis quando a ingestão diária de proteínas não é alcançada por meio de uma alimentação normal, tá? No entanto, devemos ter cuidado ao escolher os produtos que sejam de qualidade, né? Sempre lendo a lista de ingredientes e considerando a quantidade de açúcares e calorias totais presentes, tá? Na verdade, muitas barras são tão saborosas, né, e convenientes que é muito fácil consumi-las aí com mais frequência do que o recomendado e exceder, portanto, a nossa ingestão calórica diária e acabando ganhando peso, né? Então é interessante aí buscar a orientação com o seu nutricionista e ajustar aí o consumo dessas barrinhas ao seu plano alimentar diário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você ficou comigo até aqui, aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que se interessa pelo assunto. Ative o sininho, assim vocês são notificados quando os novos conteúdos são postados. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço da Nutri.